Gente, nessa aula aqui, nesse vídeo, a gente vai entender a ideia intuitiva de limite, tá? Porque é meio abstrato e isso é uma coisa nova para vocês, então a gente vai tentar entender juntos aqui essa ideia, certo? Bom, lá no vídeo anterior, já aviso que se você não viu o vídeo anterior e caiu nesse vídeo, veja o vídeo anterior sobre séries geométricas convergentes, senão não vai entender nada do que está aqui. Volta no vídeo de série geométrica convergente e assista, aí depois vem pra cá. Bom, lá no outro vídeo da outra aula, a gente viu esse limite aqui. E eu falei que o limite, quando n tende a mais infinito, de 1/3 elevado a n menos 1, é zero. Aí eu expliquei lá e tal, mas eu não sei se fica muito claro. Eu não sei se fica muito claro, né? A gente viu lá os exemplos, né? Eu substituí lá, a gente queria calcular, a gente faz isso para calcular os termos, né? Aí eu peguei lá o A8, peguei o A7, o A8 e o A5, né? Aí se eu fosse calcular, por exemplo, o A5, eu ia substituir aqui por 5, né? Chamar este N aqui, só este de 5, né? Isso aqui não, só aqui. Esse n de 5 ia ficar 5 menos 1, que ia dar 4. Aí ia ficar 1/3 elevado a 4, que dá 1 sobre 81. E a divisão de 1 sobre 81 dá 0,01 tarará. Certo? E aí, eu falei, mostrei lá no A7 e no A8, que esse número ia sempre tender para zero. Então, vamos entender aqui o que significa isso de tender para zero. Ó, a primeira fração aqui que eu coloquei para você. Esquece essa daqui de 1/3. Vamos pensar aqui, ó, 1 sobre 10. Quando eu pego essa fração 1/10, se você divide 1/10, dá 0,1. Se você pega essa fração 1 sobre 10 e divide, dá 0,01. Se você pega essa fração 1 sobre 1000 e divide, dá 0,001. Já vai observando o que está acontecendo, ó. Aqui deu 0,1, aqui deu 0,01. Aqui deu 0,001. Se você pegar esta 1 sobre 10.000 e dividir, dá 0,0001. Se você pegar 1 sobre 100.000 e dividir, dá 0,00001. E por fim, se você pegar 1 sobre 1 milhão e dividir, dá 0,000001. Observa também, ó, o que foi que aconteceu. Se você vê, preste atenção no que eu vou falar agora. Se você analisar o resultado de todas as frações ao mesmo tempo, se você analisar o resultado de todas as frações ao mesmo tempo, ó, todas ao mesmo tempo, desde a de 1/10 até a 1 sobre 1 milhão, você vai ver que está cada vez se aproximando mais de zero. Aqui era 0,1, foi 0,01, 0,001. Aqui tinha, ó, aqui não tinha nenhum zero do lado de cada vírgula. Aqui tinha um zero, aqui tinha dois zeros, aqui três zeros, aqui quatro zeros e aqui cinco zeros. Ou seja, tá cada vez se aproximando de zero esse número. Se você pegar aqui 1 sobre 10 milhões, vai aparecer 6 zeros aqui. Depois 7, 8, 9, 10, 20, 1000, 1 milhão de zeros até o infinito, porque isso aqui é infinito. A gente está trabalhando com o infinito. O número aqui, ó, 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre 1000, é para representar o infinito. E a gente está trabalhando com uma fração do tipo 1 sobre x. Eu estou jogando no x o infinito. Só que assim, eu não posso trabalhar com infinito. Não existe isso aqui, ó. Isso aqui, quer ver, ó? 1 sobre infinito, isso daqui não existe. Porque a gente não faz operações com infinito. Infinito, isso aqui, ó, gente. Isso aqui não é um número. Não é um número como 1, como 2, como 4. Isso aqui é um símbolo. É uma ideia. Isso aqui serve para mostrar que algo está crescendo
muito rápido, que algo está crescendo arbitrariamente, ou poderia também ser menos infinito. Aí a gente ia dizer que esta coisa decresce muito rápido. Mas uma coisa que quando a gente fala, sei lá, hoje eu tô com um cansaço infinito, significa que eu tô com muito cansaço, que meu cansaço está sempre grande, está crescendo muito. Então, o infinito, ele lembra uma ideia, tá? Então a gente nunca pode fazer contas com o infinito, né? Eu fiz faculdade, né? Tô fazendo, inclusive, e lá quando a gente estuda limite, essas coisas, eu vi muita gente trabalhando lá, tinha que calcular esse limite, aí a pessoa ia lá e colocava o limite tendia mais infinito ou menos infinito, e a pessoa colocava um sobre o infinito. Isso está errado totalmente, porque não tem como a gente fazer operação com símbolos, né? É igual, por exemplo, as letras gregas, né? Ó, a letra grega φ, pi, não tem, você sabe o valor delas, mas você não pode fazer conta com ela, né? Não existe você fazer 1 sobre pi. Você faz 1 sobre o valor do pi, mas não sobre pi, tá? Não façam contas com símbolos. A gente só faz conta com número, certo? Então essa ideia de infinito aqui é a mesma coisa. Então, por que eu fiz tudo isso aqui? Para mostrar para vocês o que é tender a zero. A gente diz que uma coisa tende a zero quando a gente analisa todos os resultados ao mesmo tempo e a gente vê que ele está cada vez se aproximando mais do zero. E aí, quando isso aqui acontece, a gente diz isso aqui, que o limite quando x tende a mais infinito de 1 sobre x é zero. Mas a gente só pode dizer isso quando a gente faz isso aqui e a gente vê que de fato ele tende. E outra, isso aqui não é zero, né? Ó, 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre 1000, 1 sobre 10.000. Isso não é zero. Eles tendem a zero quando você analisa todos ao mesmo tempo. Analisando todos ao mesmo tempo, você vai ver que eles tendem a zero, tá? Tender é diferente de ser. Essas três aqui, ó, se analisar as três juntos, elas estão tendendo a zero, mas nenhuma é zero, certo? É essa a ideia que a gente está fazendo aqui. Então, por tender, né, quando a gente olha tudo e vê que todas tendem, a gente diz que é, mas por tender. E só tende essa parte aqui. Só o limite que é zero. Isso daqui não são, né? Aqui é 0,1, não é zero. 0,01 não é zero. 0,001 também não é zero. Mas se você analisar as três juntas, você vai ver que elas tendem a zero. Então, o limite é zero, certo? E aí, ó, até escrevi isso. Dizer que x tende a mais infinito é dizer que x cresce arbitrariamente, ou seja, o x é cada vez maior, certo? O x aqui também não poderia ser só 10, 100, poderia ser 1 sobre 857, 1 sobre 1392, 1 sobre 10.227, se também está crescendo muito grande. É porque a gente fazendo 1 sobre 10, 100, 1000 é uns números exatos que a gente sabe a divisão exata, né? Para não ter que calcular. Então, a divisão exata não, né? É uma divisão que a gente consegue fazer de cabeça sem precisar ficar usando a calculadora. Agora, você pegar 1 sobre 2.957, dá pra fazer na mão, mas você vai ter muito mais trabalho do que isso aqui. Certo? Então, só fiz isso aqui pra gente mostrar a ideia do tende, né? Porque, como vocês não estão acostumados a ver, é uma coisa meio estranha você falar isso, que uma coisa tende. E aqui, ó, o limite da razão lá, que era outra coisa que eu queria falar, que ficou meio vago. Por que o limite quando n tende a mais infinito da razão elevado a n é zero? É simples, porque, ó, como a gente está trabalhando com série geométrica sempre vai ser fração, tá? Não vai ter número inteiro, é sempre fração. Então aqui essa razão é uma fração, né? Eu até escrevi aqui, lá do vídeo anterior mesmo, a razão era 1/3. Então, isso aqui vale
um terço também, né? Porque a gente escreve assim para generalizar, para trabalhar com qualquer problema, com qualquer razão. Mas no nosso caso aqui vale um terço, ó. Então isso aqui é o limite quando n tende a mais infinito de um terço elevado a n. Um terço elevado a n e o n tendendo a infinito significa que o n está crescendo arbitrariamente. Aí aqui, ó, dá para mim fazer com os números. Por exemplo, ó, quando um terço elevado a n for 2, né, ó, quando eu substituir o n daqui de cima por 2, eu vou ter um terço elevado a 2 é um terço vezes um terço, que dá um nono. Se você dividir um nono na calculadora, vai dar 0,33333. Dá uma dízima periódica. E o sinal que a gente usa para representar uma dízima periódica é 0,3 e 1 barra. Toda vez que você vê um número, vírgula, outro número e um barra em cima, significa que é uma dízima periódica. Depois, como o n está crescendo arbitrariamente, né, ó, eu vou botar 3 agora. Aí, 1 terço elevado a 3 é 1 terço vezes 1 terço vezes 1 terço, que dá 1 sobre 27. Lembrando que na multiplicação de fração, a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Se você dividir isso aqui, ó, 1 por 27, dá 0,03 e outros números. Não é dízima periódica, dá 0,03 e outros números. Aí já vai observando o que está acontecendo. Se você pegar aqui, ó, agora o 4, 1 terço elevado a 4, é 1 terço vezes 1 terço vezes 1 terço vezes 1 terço. Multiplicando tudo, numerador com numerador, denominador com denominador, dá 1 sobre 81. Se você dividir 1 sobre 81, dá 0,01 e outros números. Agora o 5, ó, 1 terço elevado a 5 é 1 terço vezes 1 terço vezes 1 terço vezes 1 terço vezes 1 terço. Que multiplicando essas frações dá 1 sobre 243, que se você dividir dá 0,004 e um monte de número. Se você pegar um sexto também, né, quer dizer, 1 terço elevado a 6, desculpa aqui, um sexto. 1 terço elevado a 6 é 1 terço vezes 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 1 terço. Multiplicando tudo, vai dar 1 sobre 729, que se você dividir, dá 0,001. E, por fim, se você pegar 1 terço elevado a 7, é 1 terço 7 vezes, né? 1 terço vezes 1 terço vezes 1 terço, 1 terço, 1 terço, 1 terço, 1 terço, que quando você multiplica tudo, dá 1 sobre 2.187, que quando você divide 1 por 2.187, dá 0,0004 e um monte de número. Então, se você analisar todos os resultados ao mesmo tempo, se você bater o olho e analisar todos ao mesmo tempo, você vê que isso aqui está indo cada vez mais próximo de zero. Aqui era 0,3, aqui era 0,03, aqui foi para 0,01, depois foi para 0,004, né? Esse número é mais próximo de zero do que esse. Aí esse número é mais próximo de zero do que esse. E esse número é mais próximo de zero do que este daqui. Então isso aqui está tendendo. Analisando todos os resultados, eles estão tendendo a zero. Por isso que a gente diz que o limite, quando n tende a mais infinito, da razão elevado a n, é zero. Por isso aqui, ó, porque ele tende a zero. Então, por tender a zero, a gente diz que o limite é zero, certo? E aí também, ó, fazendo aqui para x, né, ó, o limite quando x tende a mais infinito da razão elevado a x é igual a zero. Outra coisa, toda vez que tiver isso aqui de x ou n, é a mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma aí. Toda vez que você vê, se aparecer aí em exercícios outras letras, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, tá? E outra coisa aqui por fim, ó, na PG, 1 terço, 1 nono, 1 sobre 27, 1 sobre 81. Se você pegar a soma, de
dos dois primeiros elementos aqui, ó, 1 e 1/3, dá 4/3, certo? Se você dividir 4/3, dá 1,33333, dá uma dízima periódica. Se você pegar a soma dos 3 primeiros termos aqui, ó, esses 3 aqui, dá 13/9. Se você somar isso aqui, tem que tirar o MMC, somar 13/9. 13/9 dividindo dá 1,4444, uma dízima periódica. Se você pegar a soma dos 4 primeiros, né, ó, esses 4 primeiros, e somar, dá 40/27. Se você dividir 40 por 27, dá 1,481. Dá uma dízima periódica. E se você analisar os 3 aqui resultados ao mesmo tempo, você vai ver que esse número está cada vez se aproximando mais de 1,5. Se você pegar aqui a soma dos 5 primeiros, vai dar 1,4 alguma coisa. Dos 6 primeiros, 1,44 alguma coisa. Então você vai ver que isso vai se aproximar de 1,5. Então a gente diz que o limite, quando n tende a mais infinito, da soma, né, dos n termos desta progressão aqui é 3/2. E 3/2 é 1,5. Certo? Porque a gente viu aqui, né? A gente analisou os 3 ao mesmo tempo, a gente viu que isso tende para 1,5. Tá? Eu espero que tenha ficado aí mais claro, que vocês tenham entendido o que significa esses negócios de tender, né? Tender é diferente de ser, certo? Vai ter vídeos aí de exemplos disso e de exercícios também, beleza?